Atos dos Apóstolos, capítulo 16, vamos ler do versículo 14 ao 21. Diz assim a palavra de Deus: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra que podemos ouvir nessa noite. Queremos, Deus, receber a tua instrução, o ensinamento. Precisamos da tua direção, Senhor. E para isso, ó Deus, não queremos dar ouvidos a fábulas humanas, histórias dos homens, mas a tua voz, a verdadeira voz que sai do teu trono. Para isso, ó Deus, coloco minha vida nas tuas mãos, rogando por misericórdia, poder, a unção do Espírito Santo, para que eu seja usado e que eu seja o teu canal nessa noite e que todos nós possamos, ouvindo a tua palavra, colocando em prática, obter a santificação, melhorar, Pai, a cada dia. Esse é o nosso objetivo. Então, queremos ouvir a tua voz nessa noite. É a nossa oração que fazemos agradecendo em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Queridos, nós vemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, é um dos livros da Bíblia que eu mais gosto, conta a história no início da igreja, em linguagem fácil, bem tranquila, não é? Para que a gente possa entender. E aqui nesse capítulo, Paulo está fazendo a sua segunda viagem missionária. E se você olhar um pouco antes, você vai ver que é a ocasião em que ele se separa de Barnabé depois de uma contenda. Você viu aqui comigo que ele estava com Silas nesse episódio, não é? E aqui nesse momento ele estava pregando a palavra. Ele é orientado por uma visão de um varão macedônio, dizendo, instruindo a eles, né, que eles estivessem lá. E eles foram obedecendo a essa palavra e pregando a palavra. Traz aqui essa situação, porque Paulo, incomodado, ouvindo aquela mulher, com discernimento espiritual de que aquela palavra não era apenas vinda dela, mas de um espírito que estava por trás. Então o apóstolo Paulo faz aquilo para o qual ele era capacitado por Deus, instruído, e repreende esse demônio. E ali, com a esperança do lucro indo por água abaixo, eles são levados, e há aqui nesse momento, do versículo 21, a declaração desses homens, dizendo a eles que eles estavam pregando, falando de costumes que não era deles, dos romanos. E aí, quando a gente pensa isso no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente entende, lembra até que há ocasiões que nós também passamos por isso, porque não é raro vermos pessoas defendendo os seus costumes, com unhas e dentes até, quando alguém vem de fora e tenta, né, ensinar outra coisa, mudar esse hábito. Não sei se você já ouviu na imprensa, cidades que têm muito trânsito, muita visitação turística, sofrem com esse problema. Pessoas que não são dos seus costumes, vindo de vários países, vão e entopem aquela cidade,
E no momento, em determinada, não é, quantia, é até legal, porque favorece a economia, não é? Os empregos acontecem e maravilha, é uma bênção. Porém, quando isso é de uma maneira muito exagerada, isso traz problemas para a população. Para você ter uma ideia, isso acontece em algumas cidades no mundo. Por exemplo, Barcelona, uma cidade extremamente visitada, recebe muita gente todo ano. Isso traz problemas para os moradores, porque eles não têm mais acesso aos imóveis, os imóveis estão subindo por conta da procura dos turistas, onde havia um comércio que atendia os moradores, esse comércio fecha e que abre no lugar? Loja de souvenir para turista. Então imagina a gente aqui em São Cristóvão, no nosso dia a dia, com os nossos hábitos, né, com a nossa normalidade, a nossa rotina. E imagina essa invasão de pessoas. E aí começa uma mobilização para atender essa gente, começa a mudar. Começa a mudar tudo, você já não encontra um imóvel para alugar. O cara que aluga o seu imóvel já diz para você, olha, o preço vai subir porque o mercado está aquecido. E você, se bobear, vai ter que entregar o seu imóvel porque eu vou vender, ou eu vou alugar para turismo. E aí, onde tinha o sacolão, abre uma loja de souvenir, onde tinha uma outra loja qualquer, abre outra loja para atender turista e aquilo começa a te incomodar, sem contar com os hábitos que eles trazem. Então, nesse momento, o que eles ali enfrentam, vendo Paulo e Silas, é esse temor. Olha, tem gente que vem de fora, esses judeus vêm aqui, começam a ensinar, estão atrapalhando o nosso ganho, e eles começam a ensinar costumes que não são os nossos. Isso está trazendo problemas para as nossas vidas. Pois é, amados, é assim que Jesus nos chamou. Jesus chamou a você e a mim exatamente para viver esse problema. Porque nós somos pessoas que não somos desse mundo, somos meio que estrangeiros, meio que turistas em terra alheia. E estamos ensinando a outras pessoas costumes que vão em confronto com o que eles estão praticando. É exatamente isso que Jesus nos chamou. Olha só a nossa situação no mundo, não é? Hoje em dia. Abre lá na primeira carta de Pedro, vamos ver duas passagens que mostram isso para a gente, que nós, de fato, somos peregrinos numa terra alheia. Diz assim, 1 de Pedro 2,11, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Veja como Pedro nos qualifica, somos forasteiros. Estamos então numa terra estrangeira. Estamos numa terra que não é mais a nossa. Não importa se você é brasileiro, nasceu em São Cristóvão, você, a partir da sua conversão, você é um forasteiro. E mais, você está ensinando as pessoas a se absterem de paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Olha a sua situação na conversão, olha para que Jesus nos chamou, para a função que ele nos chamou. Vai lá em Filipenses agora, também uma carta do apóstolo Paulo. A carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 20. Olha só o que ele fala. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus nos chamou para isso, para enfrentar esse problema que Paulo e Silas estavam enfrentando. Estamos agora em terra alheia, porque não é mais a nossa terra natural. Estamos pregando, ensinando coisas que vão contra os costumes dos outros, contra o curso desse mundo. Então, nós passamos a ser estrangeiros ensinando o caminho que entra em choque com o curso do mundo, aqui simbolizado nesse texto pelos romanos. Quando eu disser e falar a respeito de Romanos, entenda-se que é o curso do mundo. Os romanos, naquele momento, o que representavam? Você sabe bem, o
O império impunha sobre eles a sua vontade, a sua moeda, o seu governante. Era tudo imposto por eles. Então, Roma simboliza a imposição, simboliza o império. Então, quando a gente, aqui nessa mensagem, tratar de Romanos, entenda-se por o curso deste mundo. Porque também nós estamos, o mundo está sob um império, o império das trevas. O curso, o príncipe deste mundo que está dominando o mundo é o império das trevas. E nós, agora, somos peregrinos, forasteiros, estamos aqui de passagem, ensinando aqueles que estão ainda dominados por esse império coisas que eles devem deixar de praticar. Quando nós olhamos, então, para esse texto que nós lemos lá no livro de Atos, a gente até entende o que eles disseram. A gente até pode entender que a afirmação deles é verdadeira, no sentido de que não é possível receber, praticar e continuar sendo romano. Se você entender a declaração deles, como eles disseram, versículo 21, eles estão propagando costumes que não podemos receber nem praticar. Por quê? Porque somos romanos. Ora, eu sou desse mundo. Eu não sou cristão, eu não sou crente, e eles estão aqui ensinando coisas que eu não posso praticar nem receber, por quê? Eu sou romano. Traduz-se, eu sou ímpio. Eu não posso praticar. Eu não posso receber. Quando a gente olha para essa declaração, a gente percebe que só quem recebeu a Cristo pode desfrutar desse privilégio. Praticar, receber, pregar é privilégio de quem deixou de ser humano. É privilégio daquele que se tornou forasteiro. É privilégio do que se tornou um peregrino. Então, queridos, coisas que só depois de abrirmos o nosso coração, como fez aqui no texto que lemos, mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira. Ela tinha ali as suas crenças, os seus afazeres, era temente a Deus, mas tinha ali o seu dia a dia, e ela ouviu a palavra, e o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo e Silas diziam. Nesse momento, depois de ela ser batizada, se render, ela deixa de ser, então, uma romana e passa a ser cidadã dos céus. Nesse momento, ela pode, como Paulo e Silas, como eu e você, praticarmos, recebermos, ensinarmos, pregarmos. Somente isso é privilégio de quem já se rendeu. Nós é que podemos fazer essas coisas. Então, o que Paulo nos ensina sobre essa mudança, inclusive escrevendo uma carta a esse povo, aos romanos, a cidade em que ele menciona, não é, que as pessoas aqui mencionam, olha, nós somos romanos. Paulo escreve uma carta a essa cidade, porque lá havia pessoas que também precisavam deixar o curso desse mundo, sair debaixo do império das trevas e ir para o reino do Filho do seu amor. Essa é a nossa missão, é a minha, a sua. Então, quando nós olhamos para essas coisas que Paulo ensina, que estão na carta aos Romanos, nós entendemos que nós podemos fazer porque somos cristãos, e há outras que nós não podemos fazer. Ao passo que eles, enquanto ainda romanos, não podem fazer. Queridos, isso parece elementar, mas tem gente na igreja hoje que, sendo romano, quer pregar, quer orar, quer evangelizar, quer praticar as coisas de um cristão, mas é romano. Ao passo que tem romano lá fora, né, vivendo ainda como um romano,
que não quer saber da igreja, não quer saber, né, da salvação, quer continuar sendo romano, quer continuar vivendo nos seus delitos e pecados, desconhecendo ou ignorando o plano de salvação. Então, quando nós olhamos aqui para os ensinamentos de Paulo a respeito dessa mudança na nossa vida, primeiro é que a chance é dada para todos. Veja o que ele diz aí na carta aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16 e 17. Paulo diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então Paulo diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Seja ele judeu, seja ele grego, seja ele romano, seja ele de São Cristóvão, seja ele da Europa, seja ele de qualquer lugar. O evangelho é para todo. Não é esse o convite de Jesus lá em Mateus 11? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Ele não faz uma limitação. Hoje nós devemos pregar o evangelho a toda criatura. Então, o plano de salvação, a chance é para todos. E Paulo escreve isso nessa epístola aos Romanos, mostrando para eles porque eles estavam numa vida, né, de idolatria, numa vida de depravação, numa vida de sujeição ao Império Romano, que precisava ser mudada. Ele vai falar aí no capítulo 1 de como, né, os homens andavam naquele momento, e o retrato é o mesmo. Homens que ignoraram o poder de Deus, homens que preferiram louvar e glorificar as coisas terrenas em vez de dar glória a Deus que as criou, coisas que, por causa do seu curso, das coisas que vinham acontecendo, diz aqui que Deus os entregou à imundícia pela concupiscência, pelo seu pecado, né, pelos seus desejos carnais. Deus os entregou à imundícia. E ele continua dizendo que, por causa disso, dessa conduta, Deus os entregou a paixões infames. E é nesse momento, lendo essas passagens, que eu não entendo como é que numa igreja moderna eles conseguem encaixar homossexualismo, porque está claro aqui no texto que Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à sua natureza. E diz no 27, semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza. Homens com homens. Não tem adjetivo, não tem coisa bonita. Então veja como nós estamos nessa situação. Estamos para ensinar ao curso desse mundo, aos que ainda estão como romanos, que as suas condutas são reprováveis. Deus reprova. Nós éramos assim, pervertidos e sem piedade, é o que ele diz no versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Impiedade, queridos, é não exercer a sua religiosidade da maneira correta. O homem que é piedoso é aquele que exerce a sua religiosidade. É aquele que exerce a sua crença de maneira correta. Então, o homem que é impiedoso é aquele que não está exercendo a sua religião de maneira correta. Mais uma vez eu volto, aqueles que ainda estão como romanos, mas querem na igreja pregar, querem ainda orar, querem evangelizar, querem ser pastores. E pasmem, tem pastores que ainda são assim. Condenam, pregam a respeito disso, a respeito de homossexualidade, mas no escondido são homossexuais.
Pregam contra o adultério, mas são adúlteros. Pregam contra o roubo, mas roubam. Pregam contra a corrupção e fazem associação com políticos corruptos. Então, ainda existe essa conduta no mundo e nós estamos aí para falar contra ela. Então, nós éramos exatamente assim, pervertidos, sem piedade. Nós estávamos debaixo da ira de Deus. No capítulo 2, versículos 5 e 6, ele diz assim: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Então, nós estávamos debaixo da ira de Deus. E aqui no capítulo 2, no início, né, no texto, no título do capítulo diz: os gentios e os judeus igualmente culpados. Gentios, manos, todos os que não eram judeus, colocando a humanidade em apenas duas categorias, os judeus e o resto. Todos, então, são igualmente culpados. Porque a conduta é exatamente a mesma. E aí, no capítulo 1, ele dá um parecer de como os homens eles praticam as coisas inconvenientes, são cheios de injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e por aí vai. Todos essas condutas que estão aqui no capítulo 1, no final, gentios e judeus entregues a reprováveis sentimentos. Então, Paulo nos ensina sobre uma mudança que é necessária. Diante do curso do mundo, todos estão assim, debaixo da mesma situação, todos reprováveis e debaixo da ira de Deus. Éramos todos pecadores, afastados de Deus e impossibilitados de fazer qualquer coisa do interesse dele. Qualquer coisa que façamos na igreja é do interesse de Deus. E se não estamos abandonando, se não abandonamos a conduta dos romanos, se não abandonamos o que Deus reprova, nós estamos impossibilitados de exercer. No capítulo 3 da mesma carta, do versículo 10 ao 18, olha só o que Paulo continua dizendo. Como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura, são os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, mais uma vez, os homens na condição de pecadores. Todos nós éramos assim, irmãos. Toda a humanidade estava na mesma situação. E é contra isso que Paulo relata na carta aos Romanos que aqueles lá, naquela cidade, reclamaram contra Paulo e Silas. Eles estão ensinando coisas que nós não podemos receber nem praticar porque somos romanos. Eles pelo menos admitem. Olha, eu não posso praticar porque eu sou romano. Como seria bom, irmãos, no meio da igreja, se as pessoas chegassem para o pastor, para o líder e dizer: olha, eu não posso fazer isso. Eu sou romano, pastor. Olha, Deus, eu não posso fazer porque eu sou mundano, eu sou ímpio. Eu não abandonei ainda os meus velhos hábitos, os meus costumes. Eu ainda pertenço àquilo. Eu ainda estou do lado de lá. Eu estou ainda debaixo da sua ira. Eu estou na mesma condição, então eu estou impossibilitado de fazer qualquer coisa do seu interesse. Queridos, é essa a condição do mundo hoje. E nesse caminho, nesse trilho dos ensinamentos de Paulo, isso tem possibilidade de mudança. Como teve para mim, teve para muitos irmãos, a possibilidade de mudança.
que é o que Paulo ensina exatamente nessa carta aos romanos. É como se Paulo estivesse escrevendo essa carta para o mundo hoje. Olha, tem jeito. Tem jeito para você. Tem jeito para você que quer deixar de ser romano. Tem jeito para você que quer trabalhar para Deus. Tem jeito para você que quer sair da ira de Deus. Tem jeito para você que quer a salvação. Tem jeito para você porque houve a possibilidade de reconciliação. Veja só o que Paulo ensina aí na mesma carta, no capítulo 3, do verso 21 ao 25. Ele diz: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado os pecados anteriormente cometidos. Então, houve uma possibilidade de reconciliação trazida pela justificação. Porque ele ensina aqui que há a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos, sejam judeus, sejam gentios, todos, porque todos pecaram. Lembra que nós estávamos na mesma situação? Ele afirma que não há temor de Deus, não há um justo sequer, então é para todos. E aí, fomos justificados de graça, por graça, gratuitamente justificados, porque Jesus nos resgatou. Houve a redenção em Cristo Jesus. Então, Ele, mediante o seu sangue, nos tornou favoráveis. Ele se mostrou favorável. Através da nossa fé, Ele manifestou a sua justiça, e aí nós fomos justificados, porque Deus, Ele tolerou os nossos pecados cometidos anteriormente. Se Deus não tivesse tolerado, você não teria a chance de se render. Deus tolerou os seus pecados, os meus, e nós, quando ouvimos a palavra de salvação pregada por um Paulo ou por um Silas, nós nos rendemos e aí obtivemos a justificação e ela trouxe reconciliação com Deus. Algo que está disponível a todos, como eu disse, e ele explica aqui nos versículos 28 ao 30, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E porventura, Deus somente dos judeus? É porventura Deus somente dos judeus? Não. O é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Então Paulo ensina, seja você judeu, é pela fé, não é pela lei, não é pelas suas obras. Seja você um gentio, é também pela sua fé, não é pelas suas obras. Então, algo que está disponível a todos, porque Deus é o Deus de todos. Deus está oferecendo a salvação a todos. Então não é necessário mais nenhum sacrifício, nenhuma obra que seja feita ou que possa, ser praticada para aplacar a ira de Deus, para fazer com que Deus seja favorável a mim. Não há, porque somente em Jesus Cristo, a redenção no seu sangue propiciou isso. Nos tornou favoráveis a Deus. Nos tornou com acesso à salvação. Veja o que Paulo diz na carta aos Efésios, lá no capítulo 2, do verso 8 ao 9. Efésios 2, do verso 8 ao 9. Ele diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie.
então não é necessário mais nenhum sacrifício, algo que os romanos também praticavam. Os romanos também sacrificavam aos seus deuses, deuses que tinham normalmente um análogo na cultura grega, mas eles também sacrificavam aos seus deuses. Porém, para os romanos, eles não tinham ainda, não tinham uma definição, não era bem uma preocupação dos romanos a vida eterna. Eles não sacrificavam aos seus deuses e esperando viver com eles na eternidade. Não era com esse objetivo. Os romanos tinham os seus rituais, os seus sacrifícios, mas para resumir o aqui e agora, para resumir o naquele momento, algo que eles sim praticavam, isso que eles estavam preocupados. Dizem que na cidade de Pompeia, aquela que foi devastada pelo vulcão, tinha lá um painel escrito gozemos o aqui e agora. Gozemos enquanto podemos. Ou seja, vamos desfrutar enquanto estamos vivos, porque para os romanos se resumia apenas no aqui e agora. E o apóstolo Paulo escreve à cidade de Corinto, lá na primeira carta, uma cidade que era de origem grega, mas foi dominada pelos romanos também. E Paulo fala esse versículo, que na verdade é um versículo mencionado por Isaías, mas Paulo também lembra isso a eles, porque era corrente deles. Primeiro aos Coríntios, no capítulo 15, verso 12, ele diz, ora, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? No versículo 32, veja o que ele diz. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Paulo, então, ensina a cidade de Corinto e mostra para ele que havia a corrente entre eles que os mortos não ressuscitavam. Para os romanos, a morte era um momento de descanso, havia um lugar de descanso, havia uma passagem, né? Aí é um sistema complexo, né? Tem várias possibilidades de passagem, o mais pobre tinha uma, o mais rico tinha outra, tinha que pagar, enfim, era uma crença complexa deles. Mas o que eles acreditavam é, a morte eu vou descansar. Vai ter o meu descanso eterno. Não vai ter a vida com o Deus a quem eu sacrifico aqui. Vai ser um momento em que eu vou descansar, não vai ter mais como fazer nada. Então, se é para fazer, vamos fazer aqui e agora. Queridos, eu te pergunto, não é isso? Não é esse o pensamento do mundo? O que importa é o hoje. Vamos viver, vamos curtir, vamos desfrutar. É isso que importa para o mundo, o aqui e agora. Então, a reconciliação não se resume no aqui e agora. A reconciliação, a justificação, nos dá a possibilidade, né, a certeza, perdão, não é possibilidade, mas nos dá a certeza de uma vida eterna com o nosso Salvador. Nos dá a certeza de vida eterna, algo que vai em confronto com esse mundo. Alguns acreditam que é melhor estar aqui alguns anos, porque aqui a gente pode fazer de tudo, do que estar no céu e não poder fazer nada. Imaginam que no céu vai ter aquela visão romântica de vai ficar todo mundo com a harpa na mão, cantando, sentado numa pedra. Né? As pessoas acham que isso é chato, que se resume a isso. Então vamos viver o aqui e agora, vamos desgastar a nossa saúde, o nosso esqueleto e vamos tomar todas, porque amanhã a gente vai morrer e não vai poder fazer mais nada disso. A justificação, a reconciliação não veio para isso. Então a reconciliação, queridos, é algo que entra em confronto com o que o mundo pratica e o que o mundo espera. O mundo espera no porvir não ter mais nada. O mundo espera que no porvir acabou. Mas para nós que somos cristãos, a eternidade não tem fim. A eternidade não é uma agonia, uma angústia, né? Onde o fogo não se apaga e os dentes ficam rangendo. Para nós, a eternidade é um lugar de gozo, de paz, onde não haverá choro, não haverá dor,
mas haverá alegria eterna. Então essa é a reconciliação, é a justificação, que é para todos. E aí Paulo continua na carta aos Romanos, no capítulo 4 agora, Romanos capítulo 4, do versos 9 e 10, ele diz: vem, pois, esta bem-aventurança, ele chama de felicidade, exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para justiça. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. Paulo aqui está dizendo que essa felicidade, essa possibilidade de você se entregar a Cristo e ter a vida eterna, ter a salvação, isso é uma exclusividade de quem faz parte da circuncisão, ou dos judeus apenas? Não, e aí ele diz, olha, Abraão, foi ele imputada a fé quando ele ainda não fazia parte da lei. A lei veio depois. Então aqui ele mostra que Abraão é considerado o pai da fé porque ele era assim conhecido e foi a ele imputada a justiça, estando ele ainda incircunciso. Então, mais uma vez, é algo repetitivo na palavra de Deus. A salvação, a reconciliação é para todos. Éramos todos pecadores, mas a salvação veio para todos. Para todo aquele que crê, para todo aquele que recebe Jesus como Salvador e deseja deixar de ser romano. Deseja a reconciliação, a justificação, a justiça que traz paz com Deus. Isso é algo que o apóstolo Paulo também ensina, aí no capítulo 5, no versículo 1 e 2, ele diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, qual é a graça que ele se refere? A justificação. Fomos justificados mediante a fé por meio de Jesus Cristo, apenas por ele. Não há outra possibilidade de justificação, de redenção, de salvação. Então, somente paz através de Jesus. Por quê? É consequência da justificação. Alguém que é justificado tem paz com Deus. E como nós vemos o mundo sem paz, nós vemos o mundo em conflito, em guerra, consigo mesmo. A pessoa em conflito consigo mesmo não consegue nem ter paz com si mesma. Como vai ter paz com Deus? Somente através de Jesus, por termos herdado o pecado, por causa da nossa condição, que mais uma vez, já mencionei como éramos todos, por nossa condição, nós ofendíamos a Deus. Então estávamos impossibilitados de ter a reconciliação. Veja o que ele diz no verso 17 ao 19, aí do capítulo 5. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. O apóstolo Paulo aqui ensina claramente que a ofensa, o pecado entrou por Adão, e nós herdamos essa condição e a morte reinou no mundo. E para que nós pudéssemos ter a nossa situação restaurada diante de Deus, para que pudesse ter sido tirado de nós esse juízo, ele veio ao mundo. E aí, por meio de apenas um homem, também apenas por um só ato de justiça, diz aqui que muitos
se tornarão justos. Todos nós nos tornamos pecadores pelo ato de Adão. Mas muitos de nós, se tornarão justos por meio do ato de Jesus Cristo. Por meio do seu trabalho, da sua entrega, do seu sacrifício, nós temos paz com Deus, fomos justificados e reconciliados. Por isso é que, nesse momento, fazendo um resumo de tudo que nós ouvimos, um não pode fazer o que o outro faz. Assim como eles, lá em Atos 16 que a gente leu, declararam, eles estão ensinando costumes que nós não podemos praticar nem receber porque somos romanos. Então, o romano, aquele que ainda é pecador, não pode praticar, não pode receber, porque é romano. Ao passo que nós, que agora fomos reconciliados, fomos justificados pelo sangue de Jesus, as práticas deles também não são mais as nossas. Veja como é o mesmo cenário daquele que defende a sua cultura por causa de alguém que vem de fora e quer ensinar outra coisa diferente. É a mesma defesa, mas nós não podemos mais praticar as coisas naturais dos romanos. Ainda aí na carta aos Romanos, no capítulo 6, verso 1 e 2, Paulo pergunta, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Então morremos para o pecado? Morremos para o Império Romano? Morremos para o curso do mundo? Morremos para o príncipe desse mundo? Morremos para as práticas desse mundo? E agora queremos viver para Deus? Paulo escreve também na carta aos Efésios, para lá comigo na carta aos Efésios, no capítulo 4, vamos ler do versículo 28 até o capítulo 5, versículo 7. Efésios 4, 28 diz assim, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício agradável a Deus, em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, as suas graças. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Nós não podemos mais praticar essas coisas, porque é sobre essas coisas que vem a ira de Deus, e vem sobre os desobedientes, não sobre os que se renderam, não sobre os justificados, os que foram reconciliados. Então, nós não podemos mais participar dessas coisas. Não pode mais ser um hábito nosso. É diferente do pecado eventual, do escorregão, como acontece com todos os que são remidos. Acontece um deslize, acontece um erro. Glória a Deus, Deus perdoa. O sangue de Jesus ainda é eficaz para perdoar os erros eventuais. Mas as práticas que são próprias de quem ainda é romano, não cabe mais para nós.
Então, assim como um declara que não pode praticar nem receber, também aquele que foi reconciliado não pode mais praticar. Não faz parte mais da sua vida. O que nós fazemos a partir desse momento, tudo o que fizermos é para a glória de Deus. 1 aos Coríntios, Paulo ensina também a essa cidade. 1 aos Coríntios, lá no capítulo 10, no versículo 31, ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A partir desse momento, a partir da hora em que eu deixo de ser romano e me rendo a Cristo, e sou reconciliado e justificado, tudo que eu faço, faço para a glória de Deus. Tudo o que nós fazemos, devemos fazer para a glória de Deus. E a pergunta que nós devemos fazer todo dia é: Senhor, o que eu fiz hoje foi para a glória do Teu nome? Porventura fiz algo que não glorificou o Teu nome? Porventura tenho ainda alguma prática que não glorifica o Teu nome? Porque, queridos, mais uma vez, tem gente por aí, no meio da igreja, como ministros, praticando ainda essas coisas que não glorificam a Deus. Coisas que são descobertas porque Deus as revela. Deus não permite que pessoas sejam enganadas indefinidamente, mas esses não fazem coisas pela glória de Deus. Ou ainda têm as suas práticas que não glorificam ao Senhor. E as obras dos ímpios, ao passo que nós fazemos, tudo o que fizermos é para a glória de Deus. Os ímpios, embora façam coisas boas, embora eles tenham coisas que são bênçãos para nós, eu creio que Steve Jobs, quando criou o smartphone, foi uma bênção para nós. Se nós não usarmos de modo errado, mas foi uma bênção para nós. Porém, as bênçãos que os ímpios fazem não vão levar eles à justificação, não vão levá-los à redenção. Tudo que eles fazem, embora seja para abençoar inclusive o povo de Deus, vai levá-los à ruína. Queria que você abrisse comigo, para a gente encerrar, nosso último versículo. Abra lá no Salmo de número 9. Veja o que diz o versículo 15 e 16. Salmo 9, verso 15. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa. Enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Pastor, mas fazer coisas boas no ramo da ciência, no ramo da cultura, poxa, em qualquer outra área, isso não aplaca a ira de Deus? Não. Ser o ícone de qualquer outra coisa, ser o melhor, não me dá um desconto. Não. Vai levá-lo à ruína. Vai levá-lo à condenação. Então, o que os ímpios fazem leva à ruína. O que você faz leva você à glória de Deus. O que você fizer, depois de você deixar de ser romano, vai conduzi-lo à eternidade com Deus. Por causa da sua escolha. Não pelo que você fez propriamente dito. Muitos de nós não vamos fazer nada, nenhuma descoberta humana. A maioria de nós não vai ser nem lembrado em alguns anos depois da nossa partida, mas Deus não vai esquecer de você. As suas obras estão lá diante dele. Deus vai se lembrar de cada obra que você fez. Deus vai reconhecer aquilo que você fez. Os outros não. Os outros não vão nem lembrar, mas Deus sabe cada obra sua. Então que a sua obra, hoje, seja para a glória de Deus. Que tudo que você fizer, seja para a glória de Deus. Valorize a sua reconciliação,
Valorize a justificação, valorize, o resgate de Deus sobre você. Que as suas obras te confrontem, que você seja confrontado por elas, que você olhe para aquilo que você tem praticado, se são ainda as obras de Romanos ou se são as obras de alguém que foi justificado por Deus. Que essas obras te confrontem nesse momento, porque o recomeço se dá recebendo a Jesus e praticando a sua palavra. É assim que nós recomeçamos a nossa história. A partir daí, nós seremos como o apóstolo Paulo, como tantos outros homens que se renderam. Vamos deixar de ser perseguidor e vamos passar a ser perseguido. Eles ali, Paulo e Silas, Paulo inclusive foi um perseguidor e passou a ser perseguido quando recebeu a Jesus. E estava ali naquele lugar, junto com Silas, ensinando aos outros. Deixem de ser perseguidores e sejam perseguidos. Que você, nessa noite, medite sobre essa palavra. Curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, nós ouvimos a Tua palavra nessa noite, palavra que nos fala a respeito de uma decisão para a nossa vida. A decisão de abandono daquilo que viemos praticando, as nossas práticas dignas de romanos, dignas de cidadãos romanos, dignas de pessoas que ainda estão debaixo do governo desse mundo. Ouvimos a opção pela redenção, pela justificação que há no sangue de Jesus. Há alguém aqui nessa noite, no nosso meio, que ainda não se rendeu ao Senhor Jesus e deseja fazer isso nessa noite. Levanta a sua mão onde você está. Quero orar junto com você. Se alguém quiser passar de perseguidor a perseguido, se alguém quiser deixar de ser romano e ser forasteiro, levante a sua mão nesse momento. Vamos orar juntos. Ninguém? Amém.